Você pode dar um aplauso para esse Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos. Atos 15. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da moça que falou sobre oferta, que também cantou. Fiquei maravilhado. Que Deus te abençoe, viu? Continue, persevere. Você tem um dom maravilhoso na palavra. Que o Senhor te encoraje a prosseguir em nome do Senhor Jesus. Essa cidade precisa de você. Você pode dizer para alguém, diga assim: essa cidade precisa de você. Deus nos colocou aqui nessa cidade, e essa cidade precisa da gente como igreja, e nós precisamos mais que nunca falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido da parte do Senhor, assim como os discípulos que viveram experiências com o Senhor Jesus. Nós precisamos viver experiências com o Senhor, vidas de intimidade, buscando experiências. Você pode falar assim, diga para alguém: eu não consigo pregar sozinho. Você vai participar o tempo todo comigo. Diga para alguém, diga assim, ó: você só pode falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. João, o evangelista, ele disse: aquilo que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos. Tudo aquilo que a gente vê e que a gente ouve, a gente pode falar. Porque como nós vamos falar se a gente não sabe? Como nós vamos falar de algo que nós não conhecemos? E nesse tempo, eu acredito que nós jovens, nós, a igreja do Senhor, devemos mais que nunca buscar experiências com o Senhor, buscar viver dia após dia com o Senhor, porque cada dia é uma experiência. A experiência, ela vem com o tempo, com as coisas que nós vivemos em cada tempo, e que nós venhamos ter essa vida de busca por experiência na presença do Senhor. Amém? Você está aí? Atos 15, 16, eu quero partilhar dessa palavra com você. Assim como Jesus, com os seus discípulos, ele sentava em volta de uma mesa, e ali ele partilhava o pão. E acredito que o pão, nesse momento da palavra, vai ser partilhado aqui em nome de Jesus, e ele vai saciar a fome que há no nosso ser nessa noite. Atos 15, 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, para que os homens voltem a buscar a Deus, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. De novo, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor. Também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Amém? Quem que é gentio? Todo mundo que não nasce em Israel é gentio. Amém? Todos nós aqui então fazemos parte desse povo gentio. Judeu é o povo que nasce em Israel. Havia uma discussão, é o primeiro concílio da igreja, e eles estavam discutindo algumas coisas das leis judaicas, se elas nos atingiriam os gentios ou não. Então, no meio dessa discussão, Deus tomou um moço, o nome dele era Tiago, e Tiago lembrou desse versículo, que na verdade não está nascendo aqui, ele nasceu no livro de Amós. O profeta Amós, no capítulo 9, ele profetizou esse mesmo versículo, que o Senhor viria e o Senhor edificaria o tabernáculo de Davi, que o Senhor restauraria e que todos os homens
inclusive os que não fossem de Israel, voltassem a buscar a Deus. Você está aí, amém? Vamos lá. A gente, nesse tempo, quantos aqui já viram falar do templo de Salomão aí? Deixa eu ver, levante sua mão, deixa eu ver você. Uau, muito bom. Você também já viu falar da tenda de Moisés, que ele levantou lá no deserto? Quantos já viram falar da tenda de Moisés? Uau, melhor, muito bom, vocês têm visto falar da Bíblia, isso é bom, hein? Agora, quantos já viram falar da tenda de Davi? Poxa, vocês não tiveram ainda? Bem poucas pessoas. Por quê? Porque, ai, que tenda é essa, pastor Alex? Ela é tão pouco falada. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa tenda, que foi esquecida, mas há uma promessa sobre ela. Qual? Que depois de quê? Depois do Espírito Santo, ele reedificaria a tenda de Davi, que está caída, que estava em ruínas. E para quê? Para que essa tenda ia ser levantada de novo? Para que os homens voltassem a buscar a Deus. Você está aí, amém ou não amém? Quando a gente fala da tenda de Moisés, a gente lembra do deserto, onde choveu pão, o cajado de Arão floresceu, as tábuas da lei. Tantas coisas aconteceram lá no deserto, tantas maravilhas o Senhor fez, quantas vitórias eles tiveram. A presença do Senhor, o monte tremia. Deus falou para Moisés: Moisés, construa uma arca revista de ouro. E aquela arca simbolizava a presença de Deus. Aquela arca era o referencial da presença de Deus. E também a gente lembra muito do templo de Salomão. Tem até um versículo, né, que as pessoas falam que quando o templo de Salomão foi inaugurado, uma glória de Deus, uma fumaça pesada. Você já viu fumaça pesada? Quantos já viram fumaça pesada? Fumaça pesada, a maioria da fumaça ela é mais leve do que o ar, ela costuma subir, mas no templo de Moisés não, o templo se encheu de uma fumaça, e era uma fumaça pesada. O original do hebraico está dizendo uma massa pesada, uma glória de Deus, que é uma coisa meio inexplicável. As pessoas não conseguiam ficar nem em pé, eles caíam no chão. É o que a Bíblia diz a respeito da inauguração do templo de Salomão. Então assim, e sem contar da arquitetura, de todo o seu glamour, nós temos hoje aí o templo de Salomão, uma réplica em São Paulo, é ponto turístico. Quantos milhões e milhões não foram gastos naquela obra engenhosa? Mas nessa noite eu não queria falar nem da tenda de Moisés e nem do templo de Salomão. Eu queria falar da tenda de Davi. E eu queria que você prestasse atenção, porque Deus vai restaurar isso em nós nessa noite. Amém ou não amém? Glória a Deus. Espírito Santo, essa é a tua palavra. Senhor, eu não quero contar história para ninguém, Senhor. Eu não quero ser um professor, não, Deus. Eu quero ser um profeta do Senhor nessa noite. Pai, eu não quero falar aquilo que eu sei, mas eu quero falar aquilo que tu queres, Pai. Então, em nome de Jesus, que a verdade da tua palavra, que é suficiente, Pai, venha sobre cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada irmão e cada irmã, e que essa palavra, Senhor, nos dê um norte, nos dê uma direção, e que ela seja vivida por nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tinha um profeta, um sacerdote, que o nome dele era Eli. Como era o nome dele? Eli. Ele tinha 2 filhos, o nome de um era Ofni e o outro era Finéias. E os 2 filhos de Eli, eles não levavam as coisas de Deus muito a sério, não. Eles brincavam muito com as coisas de Deus. Era aquela questão de ficar pegando na cadeira ali, não, o que não pode fazer, ele fazia. Ele vivia fazendo coisas que não eram permitidas que eles fizessem, mas eles viviam fazendo. E eles brincavam muito com as coisas de Deus. Graças a Deus que aqui ninguém brinca com as coisas de Deus, amém? Isso é só naquele tempo lá. Nos dias de hoje ninguém mais brinca com as coisas de Deus, só naquele tempo. Então, os filhos de Eli estavam brincando com as coisas de Deus. E um dia, não se esqueça, havia a arca
E a arca simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava a... Então, todas as guerras que o povo de Israel ia, eles levavam a arca, que era a... Porque a presença de Deus era a garantia para eles de vitória, garantia de sucesso, garantia de tudo. Então eles se garantiam não apenas na força do seu braço, mas principalmente na arca. E eles foram para a guerra, e o inimigo ficou com muito medo, porque havia uma fama, a fama da glória de Deus. E o povo de Israel foi. Mas quem pegou a arca? Os filhos de Eli. E os filhos de Eli brincavam com as coisas de Deus. Então, não adianta a gente brincar com as coisas de Deus, e na hora do vamos ver, a gente querer usar a palavra, usar de autoridade, porque a autoridade vem pela intimidade. Ou seja, toda vez que você busca uma vida de intimidade, você vai ter autoridade com Deus. Como assim? Você não dá a chave da sua casa para qualquer um, só para quem é íntimo seu. Você só conta os segredos, aonde você esconde a chave, algumas coisas só para quem é íntimo seu. Faz sentido ou não? Amém ou não amém? Em Deus é a mesma coisa. Os segredos do Senhor, Salmo 25 fala que são para aqueles que o temem. Então, quando a gente tem essa vida de intimidade com o Senhor começa a revelar a nós aquilo que Ele quer. E os filhos de Eli estavam brincando com as coisas de Deus. E por estarem brincando com as coisas de Deus, foram para a guerra e eles pregaram a arca. Mas a arca para eles era como se fosse um amuleto. O que é um amuleto? É uma peça insignificante que não tem poder nenhum. Amém ou não amém? Exemplo, você acha que o poder está nesse microfone? O poder está nessas caixas de som? Não, o poder tem que estar dentro de mim. Então, isso daqui vai ser necessário. Agora, se o poder do Espírito não estiver dentro de mim, eu posso ter um monte de amuleto, pé de coelho, trevo de 4 folhas, não vai resolver nada, porque amuletos não podem nada. E eles estavam usando a arca como amuleto, ou seja, isso daqui me dá sorte, isso daqui me dá vitória. Mas eles não tinham envolvimento com a presença de Deus. E eles foram para aquela guerra e levaram uma coça e perderam. E pior, a arca que simbolizava a presença de Deus foi levada. Aqueles jovens morreram. O seu pai também morreu. Alguns historiadores falam que quando Eli morreu, o Samuel, e a Bíblia também dá base para isso, que o Samuel, de logo, um menino, assumiu o sacerdócio, e ele era sacerdote, juiz e profeta de Israel. Alguns falam que ele governou Israel 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Depois foi ungido o primeiro rei de Israel. O nome dele era Saul. O primeiro rei de Israel chamava... Alguém sabe quanto tempo Saul governou? Saul governou 40 anos. Quantos anos? Se Samuel governou 20, Saul governou 40, quantos anos foram? 60. O segundo rei de Israel se chama Davi. Qual era o nome do segundo rei de Israel? O primeiro? O segundo? Samuel, como sacerdote, governou 20 anos. Saul, como rei, governou 40 anos. Mas só que tanto Samuel como Saul governaram sem a arca da aliança. A presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, não estava no meio deles. Samuel foi rejeitado pelo povo, seus filhos também, e Eli e Saul, na verdade, não teve êxito na sua caminhada por desobediências que cometeu, e a arca do Senhor estava bem longe de Israel. Ninguém nem lembrava da arca, ninguém nem lembrava da presença de Deus, do símbolo da presença de Deus. Então, o segundo rei, que era Davi, foi levantado. E a Bíblia diz que Davi assumiu o trono, ele tinha 30 anos de idade. Quantos anos de idade? Ele foi ungido antes, mas ele assumiu o trono de fato com 30 anos. Então, se a arca foi roubada e ficou 60 anos fora, quando Davi nasceu,
a arca tinha sido levada há quantos anos? 30 anos. 30 anos. Quando Davi nasceu, a arca já tinha sido levada. A arca representava a glória de Deus, a presença de Deus. Agora preste atenção. Quando Davi assume o trono, o governo, sabe qual a primeira coisa que ele colocou no seu coração? Vamos buscar a arca. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos trazer a glória de Deus para esse lugar. Vamos. Gente, vamos buscar a arca. Vamos pegar a presença de Deus. Vamos trazer de volta. Mas Davi já tinha visto aquela arca? Não. Davi já tinha tocado naquela arca? Não. Davi já tinha estado perto daquela arca? Também não. Agora, por que Davi queria buscar aquela arca? Provavelmente Davi ouviu falar. Quantos aqui já viram Deus pessoalmente? Tem alguém aqui? Quantos aqui já tocaram em Deus pessoalmente com a sua mão? Mas quantos ouviram falar de Deus? Levante a mão, deixa eu ouvir. Isso. E por que você está aqui? Porque você ouviu falar de Deus. Nós estamos aqui porque nós ouvimos falar de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Davi ouviu falar da fama, da glória de Deus. E Davi, ele quer a glória de Deus. Por quê? Porque a palavra que foi falada a ele gerou fé no seu coração. Isso gerou fé no coração de Davi. E eu creio que a primeira coisa que o tabernáculo de Davi fala para nós é: eu não preciso ver nem tocar, eu preciso crer. Eu quero dizer que nós não precisamos sentir, nós não precisamos ver nem tocar, nós precisamos crer. Quantos creem que Deus está aqui? A primeira coisa que Deus quer restaurar no tabernáculo de Davi é isso. É que eu não preciso de ver, eu não preciso de provas físicas. Me prova, não. A fé não se explica, a fé eu creio. E Davi, ele cria, e ele queria a presença de Deus, ele queria a glória de Deus, ele queria estar perto, ele sabia que tudo que ele precisava estava na presença de Deus. E Davi decidiu fazer isso, mas ele não fez isso sozinho. E sabe, algumas pessoas, eu tenho ouvido tantos jovens nesses dias que estão desanimando e falam assim: não, eu vou buscar a Deus na minha casa, e não, eu não preciso ir na igreja para buscar a Deus, e coisa e tal. E eu acho que isso, na verdade, eu posso buscar a Deus na minha casa? É verdade, eu posso, mas eu não posso esquecer que a igreja somos nós. Amém ou não amém, queridos? Nós juntos, essa comunhão, o corpo, a unidade do corpo. E Davi, ele entendeu isso, e ele juntou o pessoal e foi atrás da arca. Ele não teve muito êxito na sua primeira tentativa, mas ele não desistiu. Ele tentou outra vez e conseguiu. Mas só que Deus não mandou Davi buscar arca nenhuma. Deus não falou assim, como ele falou para Moisés: construa uma arca. Como ele falou, o tamanho, como ele falou para Noé também: construa uma arca. Deus não falou isso para Davi. Davi foi porque ele quis. Você pode dizer para alguém assim: diga, a adoração que Deus quer de você é uma adoração voluntária. Deus, sabe, não tem aquela hora que eu falo que a gente que ministra louvor, eu e a Liliane, nós temos uma série de manias. Levante suas mãos, aplauda o nome do Senhor, diga glória a Deus. Não tem esse negócio? Você faz por obediência, amém ou não amém? Mas isso partiu de você ou partiu de mim? Partiu de mim. Então foi voluntário? Foi porque você fez por obediência, beleza. Mas na verdade, a essência do voluntariado não é essa. É quando ninguém manda e eu faço, amém ou não amém? Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Não é porque estão me mandando fazer, não, eu quero fazer. Eu faço isso de bom grado, de bom ânimo. Isso é ser voluntário. Isso, eu não quero nada em troca. Não, eu quero fazer porque eu quero fazer.
sabe? E o que Deus está querendo restaurar é que nós sejamos uma geração voluntária, que tenhamos um coração voluntário, e quando nós formos voluntários, nós teremos experiências com Deus, corações voluntários. Você já reparou que para a gente fazer alguma coisa, a igreja nos dias de hoje, para fazer alguma coisa, na verdade, nós não fazemos pelo voluntariado no particular. Nós temos que montar uma equipe de evangelismo para então a gente evangelizar. A gente tem que montar um grupo de visita para então a gente visitar. Mas Deus está querendo colocar nas nossas vidas jovens que irão evangelizar, mesmo sem o grupo, voluntários, jovens que irão pregar em lugares onde ninguém vai ver, mas eles vão fazer isso voluntariamente. Você está aí, amém? Beleza, vamos lá. Deus não pediu nada para Davi. Davi foi e fez voluntariamente. Voluntariamente. Primeiro, Davi não tinha visto, nunca tinha tocado, ele foi pela fé. Segundo, Deus não mandou nada. Ele tinha um desejo no coração dele, que era a presença de Deus. E agora, quando a arca chegou, eles conseguiram trazer a arca para o meio de Israel. Davi, ele pega um pedaço de pau, os pedaços de pau, eles pegam uma lona, eles fazem um barracão de lona, e eles colocam a arca ali no meio. E eles começaram a adorar a Deus. Começaram a adorar a Deus. No meio dessa adoração, Davi teve uma ideia. Davi falou assim: que tal a gente fazer alguns grupos aqui, e vamos fazer uns grupos de adoração. Quando um acabar, o outro entra. Vamos dividir por turnos. Vamos. Foi dividindo as famílias ali dos adoradores, e eles fizeram de turnos em turnos. Davi, ele teve uma ideia de colocar culto na igreja 24 horas por dia. Quantos aqui já participaram de um culto de 24 horas? Ah, é bom demais, não é? Agora, imagine 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, imagine 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, durante 40 anos. Foi o que Davi fez. E ninguém mandou nada. Deus não falou: faz isso, meu servo Davi. Não. Davi falou: vamos adorar a Deus, que o resto das coisas vão acontecer. Davi errou, Davi pecou, mas Davi foi um homem que teve muitas experiências com Deus. E hoje nós estamos falando aqui da vida desse cara. Ele teve uma vida de intimidade com Deus. Davi chegou a um ponto de essas atitudes dele foram agradando a Deus, porque ou as nossas atitudes agradam a Deus, ou elas desagradam a Deus. Ou Deus se alegra com a gente, ou Deus se entristece com a gente. Ou Deus, Ele se alegra com aquilo que estamos fazendo, ou Ele reprova aquilo que nós estamos fazendo. A palavra mais ou menos não está no dicionário de Deus. A palavra talvez também não está no dicionário de Deus. Deus é um Deus do sim, e Deus é um Deus do não. Amém ou não amém, queridos? Não tem o meio termo com Deus. Ou Ele se agrada, ou Ele não se agrada. E Davi, ele errou, mas as atitudes de Davi começaram a agradar a Deus. Sabe, gente, no tempo de Davi, toda a guerra que ele ia lutar, sabe o que acontecia? Ele vencia. Tudo que eles plantavam, nascia. Tipo, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Foi no tempo de Davi. Porque no tempo de Davi as coisas começaram a acontecer. Muitas composições, os salmos, a grande maioria deles são de Davi, são dos companheiros de adoração daquele tempo. Davi era rei,
ele se juntou com os adoradores, com os sacerdotes e levitas, e ele revolucionou o culto. Ele revolucionou, sabe? Ele colocou a arca no centro da tenda. Diga, eu sou a tenda. Diga, a presença de Deus deve estar no meu interior. Agora, a arca estava no centro da tenda, diferente do tabernáculo de Moisés, que tinha um véu, que o próprio Deus mandou colocar ali. Mas na tenda que Davi construiu não tinha véu nenhum. Na tenda que Davi construiu não tinha separação, não tinha portas para fechar e nem portas para sair. Era um lugar de acesso a todos. Era um lugar onde todos podiam desfrutar. Já no tabernáculo de Moisés, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício e pedir perdão pelos seus pecados e o pecado de todo o povo. Uma vez por ano. Mas só que a tenda de Davi não é mais uma vez por ano, é todos os dias. E não é mais exclusividade de um homem, de um sumo sacerdote. Todos podem ter um encontro com a glória de Deus. Amém ou não amém? Todos nós, todos que estavam em Israel. Era um lugar de muita simplicidade. Era um lugar onde não tinha glamour. Um dia, Davi, ele estava dentro do seu palácio, dentro da sua casa, e bateu um incômodo no seu coração, muito grande. Ele disse, eu aqui no meu palácio, e a arca de Deus numa barraca. Eu vou construir uma casa para o meu Deus. O Salmo 132, ele diz, não darei descanso aos meus olhos, enquanto não ver um lugar para o meu Deus. Ele queria construir algo. E aí Deus usou o profeta dizendo, você não vai construir, quem vai construir vai ser o seu filho, que era Salomão. Mas só que o templo que Salomão construiu, aquele templo glorioso, bonitão, saiu o recurso, toda a verba, todo o dinheiro, a planta, tudo foi dado na tenda de Davi. Diga, um lugar de simplicidade, diga, de voluntariado e de fé. A igreja precisa ser isso. Se a gente for voluntário, se a gente for simples e tiver fé, o resto acontece. O resto acontece, o recurso vem, as pessoas vêm, porque se tem voluntariado, simplicidade e tem fé, a adoração é isso. O tripé da adoração é isso. É o que Deus quer restaurar em nós. Uma igreja que crê, ainda que os olhos não vejam, ainda que os ouvidos não estão vendo um barulho ali muito agradável, mas ela crê. Uma igreja em que ela é voluntária no que faz. Ela não faz porque o líder manda apenas. Ela não faz porque o pastor manda apenas. Não. Há um desejo em seu coração de tocar o coração de Deus. Há um desejo no seu coração de fazer algo para Deus. Não há um interesse pessoal. Eu só quero dar ao meu Senhor um louvor. Eu só quero dar ao meu Senhor a minha vida. Ele não precisa me dar nada, mas eu quero dar ao Senhor. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque a adoração não consiste em receber, e sim em dar. Amém ou não amém? A adoração é algo que vem de um coração que é maduro, de um coração que conhece o Senhor. A Bíblia fala dos 24 anciãos, e quando fala de ancião, fala de alguém que é maduro, de alguém que já é vivido, de alguém que é experiente. E a Bíblia fala que os 24 anciãos, quando eles chegam diante do Senhor, eles se dobram, eles tiram as suas coroas, colocam aos pés do Senhor e começam a adorar o Senhor. Por quê? Porque eles são maduros, são inteligentes. Pessoas inteligentes adoram o Senhor. Amém ou não amém, queridos? Glória a Deus. Agora, preste atenção, já vou caminhar para o final.
Davi fez isso tudo. Deus fez uma promessa: Davi, eu vou confirmar o seu reino para sempre. Não vai faltar sucessor na tua casa para o teu trono. Ou seja, Davi garantiu não só o reinado dele, mas os seus filhos também. Você pode dizer para alguém, diga assim: um dia você terá filhos. Diga, e o que você fizer hoje vai refletir na vida deles. Tudo que nós fazemos hoje vai refletir lá no futuro, amém ou não amém, queridos? Tudo que nós fizermos irá refletir. Agora preste atenção. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, aquele lugar chique no último, cheio de ouro, cheio de beleza, a glória de Deus encheu o templo, Deus estava ali. Eles esqueceram da tenda de Davi. E a tenda de Davi foi desmontada, deixada para lá. Eles arrumaram outro lugar para cultuar, um lugar direcionado pelo Senhor, mas esqueceram daquela tendinha tão simples. E eu sinto que nesses dias nós arrumamos muita coisa para fazer e esquecemos da simplicidade que há no Evangelho, na simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu quero dizer que o pecado, querido, nos contaminou. Nós éramos uma tenda caída e Cristo veio, amém, queridos, para levantar de novo essa tenda, para levantar de novo esse tabernáculo. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Há um texto em Apocalipse. Antes disso, Jesus era conhecido como filho de Davi. O nome de Davi até hoje em Israel é um nome que impõe respeito. Em Apocalipse, o Senhor Jesus disse para João: João, escreve aí: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Davi, o que esse cara fazia? O que esse cara tinha dentro dele? Que o próprio Jesus falou: tem a chave de Davi. Davi tinha algo com o Senhor, algo íntimo com o Senhor. Ele era alguém que cativava o coração de Deus. Deus não quer uma restauração do templo de Salomão, não é o que a Bíblia diz. Ele quer restaurar a tenda de Davi. Deus não quer mais um culto uma vez na semana, amém ou não amém? Deus quer um culto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, e todos os dias da minha vida. Deus, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, a primeira coisa que aconteceu no templo foi o quê? O véu do templo se rasgou. No templo, na tenda de Davi, nem véu tinha. Porque Deus não quer ficar distante da gente. Deus nunca sonhou com a nossa separação dele. E nessa noite eu quero orar. Eu quero orar para que Deus levante a tenda de Davi nos nossos corações. Para que Deus levante em nós, em nome de Deus. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você. Talvez você tenha buscado tantas coisas. Davi não buscou nada. Ele falou assim: eu quero a presença de Deus. Davi falou: eu quero a presença de Deus. Sabe o que a gente está precisando buscar? A gente não precisa de uma palavra dura. Hoje a galera está gostando de pancada. Aqueles pastores que metem a rir, tem que pregar a verdade. Eu quero dizer que a verdade se chama Jesus. Ele é a verdade.
Eu quero dizer que a verdade que nós precisamos não é uma pancada, não é um pastor humilhando a gente, humilhando a igreja, pisando as pessoas, dizendo que Deus mandou fazer. Não, não é isso que a gente está precisando, não. O que a gente está precisando é buscar Jesus. É buscar a Jesus. Gente, vamos buscar Jesus. Vamos buscar a presença de Deus. Sabe, Davi não falou, gente, está tudo errado. Davi não falou, gente, vocês estão no pecado. Davi não fez isso. Davi disse, vamos buscar a presença de Deus. Sabe, queridos, eu não quero nessa noite mostrar os seus erros. Eu quero dizer que a presença de Deus vai expor os seus erros. Eu quero dizer que quando a presença de Deus vem, os nossos erros aparecem, a gente fica com vergonha, a gente pede perdão. O que a gente precisa fazer como igreja é tomar a decisão de buscar a Deus. Como? Em oração, em consagração, em jejum, na palavra. O que eu estou precisando, querido, o que a igreja está precisando é só buscar. Ele disse para Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então me invocareis e eu serei achado de vós. Parece que o Senhor está atrás de uma cortina, mas só que o pé dele está para lá de fora. Ele está dizendo, me procura, eu já deixei a pista para você. Nós já temos o Evangelho, queridos. Nós já temos a palavra do Senhor. E o que nós precisamos, queridos, nesse tempo é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Quando a gente começar a buscar o Senhor, nós vamos começar a ter experiência com Deus. É mais que vir à igreja, é buscar ao Senhor. É mais que vir à igreja, é buscar ao Senhor. Quando não tiver ninguém, você dobrar dos seus joelhos. É quando você não tiver uma responsabilidade. Eu não prego, eu não canto, não. Mas eu adoro. Então eu vou me preparar para isso. Eu vou meditar na palavra. Eu vou entrar no meu quarto e eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou falar com o meu Deus. Na verdade, hoje eu não vou pedir. Hoje eu quero é dar. Porque se tornou muito difícil orar sem pedir. Toda vez que a gente vai orar, a gente fala, Deus, me dá isso. Deus, faz isso. Deus, eu preciso disso. E isso não é buscar a Deus porque você quer dar algo, é porque você espera algo dele. Sabe, o que Moisés queria é, Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. É alguém que não estava interessado no que a mão de Deus podia fazer, mas sim de quem Deus era. E o que nós estamos precisando nesses dias, como igreja, é de buscar a face do Senhor. Mais que buscar as mãos, os favores de Deus. Deus, me dá uma força aí. O Senhor disse, a minha alegria é a tua força. Me deixa feliz, me busca. Eu quero me alegrar. Que nós sejamos como Noé. A Bíblia diz que achou graça. Deus achou graça. Deus ficou feliz. Deus se alegrou quando olhou para Noé. E aí Deus falou, não, Noé, faz isso, faz isso. Eu sou contigo, faz isso, faz isso. Sabe, eu acredito que Deus vai falar no seu coração o que você precisa fazer. Quando você passar a buscá-lo, a gente vai começar a ouvir o Senhor. A gente vai ouvir a palavra e o Senhor está falando comigo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada. E a lâmpada, ela serve para esclarecer. Talvez você tenha dúvidas tão simples, dúvidas talvez não tão simples assim, sobre o que você vai estudar, o que você vai fazer. Eu quero dizer que Deus já sabe, e Ele quer te orientar a como fazer, da maneira correta de fazer. O que precisamos é buscar a Deus. Nesse tempo onde nós esperamos ouvir dos homens aquilo que era para a gente esperar ouvir de Deus. Eu sou de uma igreja, igual vocês são de uma aqui, onde as pessoas vão para o culto perguntando quem vai pregar hoje, quem vai fazer o louvor hoje, como se isso importasse.
Deus está falando aqui, amém, queridos? Não importa o cano, o que importa é o que vem por ele. O cano, na verdade, ele fica por lá de fora. O que vem por ele que é precioso. O vaso é de barro, mas a excelência da glória é do Senhor. E nós temos que entender de parar de levantar homens desse tempo. Ontem, eu chorava 1h da manhã com uma série de pessoas. Nós estávamos, né, Tora, falando ali sobre adoração, e eu estava chorando sobre como tem tido artistas no nosso meio, multiplicado e multiplicado, e quem faz esses ídolos somos nós. Homens que não vêm na igreja se não tiver dinheiro, e a igreja paga para essas pessoas virem à igreja, e a gente não está interessado se ele tem uma vida de santidade, se ele busca, não, basta ele ter uma boa performance, ser atrativo. Não, pastor, a gente tem que ajudar o irmão, ajudar com 10 mil reais por 1 hora, ajudar com 5 mil reais por 1h30, e as pessoas ficam, hoje vai estar na igreja o fulano de tal. Eu quero dizer que Deus não é adorado assim. Ninguém fala, hoje o Espírito Santo vai falar conosco naquele lugar. Nós não convidamos as pessoas falando, o Espírito Santo vai atuar naquele lugar. Não, o pastor Alex vai estar lá, o fulano de tal vai estar lá. A glória deve ser de Deus, a atração deve ser o Senhor. E quando o Senhor for tudo, querido, quando o trono for do Senhor e de mais ninguém, é isso que a gente precisa. Davi era rei, mas a sua mulher não se conformou com a atitude dele, porque quando a arca veio, ele tirou a roupa de rei, ele dançava como um menino, porque ele entendeu que ele não era nada sem a glória de Deus. Todos nós precisamos entender isso. Para que os homens voltem a buscar a Deus, essa deve ser a nossa motivação. Diga assim, ó: vida de intimidade, buscando experiências com Deus. Essa deve ser a nossa vibe. Essa deve ser a nossa vibe. Eu quero uma vida de intimidade, buscar experiências com meu Deus. Eu estou ligado nisso. Essa é a minha vibe, essa é a minha vibração. Isso que me impulsiona, é isso que eu quero. Eu não quero outra coisa. Queridos, se essa for a nossa motivação, se essa for a intenção do nosso coração, eu quero dizer que muitos jovens se converterão. Muitos. Alguém disse: atrai a Deus, e Ele atrairá os homens com a sua glória. Porque quando Deus está no primeiro lugar no nosso coração, as outras coisas acontecem. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesse momento eu oro a Ti, pedindo: cumpra em nós a Tua palavra, Senhor. Senhor, cumpra em nós a Tua palavra, dizendo que o Senhor reedificaria a tenda de Davi, que foi esquecida, abandonada, e o Senhor levantaria das suas ruínas. Mas há um propósito: essa tenda é um lugar de buscar o Senhor 24 horas. Senhor, eu peço que isso seja restaurado em cada coração aqui, em cada jovem, Senhor. Que a nossa identidade, que a nossa vibe seja buscar a Tua glória. Senhor, que nós não venhamos colocar nossa experiência em homens, porque eles falham, porque eu falho, nós falhamos, mas que a nossa experiência esteja posta no Senhor, que os nossos olhos estejam no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses jovens que aqui estão, para que o Senhor os impulsione a buscar a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, que esse seja o maior desejo do nosso coração, Te querer mais que tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso.
Gente, eu vou passar a palavra. Primeiro eu quero agradecer ao pastor Ronaldo, quero agradecer ao meu amigo que convidou, a toda a equipe que preparou. Está muito lindo isso daqui. Que Deus abençoe a vocês, que Deus motive a continuar, que Deus dê força para toda essa juventude, em nome de Jesus. Muito bom estar aqui com vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente vocês. E se tem uma coisa que, se eu puder deixar para você, de tudo que eu falei, que talvez você não gravou tudo, nem 10%, porque isso acontece nas melhores famílias, busque a Deus. Busque em oração, na palavra. Busque, procure o Senhor. Busque encontrar o Senhor. Amém. Glória a Deus.